Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Leremos do versículo 1 a 7. Que diz o seguinte: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na consagração de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e herança de seu pai farás passar a elas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coragem, decisão, esperança. O legado das filhas de Zelofeade, o legado que elas deixaram, um bom legado. Nos ensinam coragem, decisão e esperança. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro extraordinário. Na Bíblia nós encontramos relatos feitos de forma impressionante do poder de Deus, dos grandes feitos do Senhor. Nós vemos a intervenção divina diante do Mar Vermelho, que era um grande empecilho para o povo de Deus atravessar. O mar se abriu. Nós vemos também as muralhas de Jericó desmoronarem diante de gritos do povo, após o ressoar dos gritos. Vemos um gigante arrogante, enorme, ser subjugado por um pastor de ovelhas. E vemos aqui o pedido de 5 mulheres mudar, o clamor de 5 mulheres alterar a lei de Deus. Então, assim, são histórias fantásticas. E essa história, ela se passa na 2ª geração dos israelitas. Já era a 2ª geração daqueles que estavam peregrinando no deserto. Eles peregrinaram 40 anos no deserto. A 1ª geração já havia morrido, porque Deus havia falado que eles não entrariam, não possuiriam a terra prometida, por causa da incredulidade do seu coração. E nós estamos aqui na 2ª geração, se preparando para entrar na terra prometida. Os israelitas, por causa da desobediência, da rebeldia deles, eles vagaram durante 40 anos pelo deserto. E quando nós nos rebelamos contra o Senhor, quando desobedecemos a Deus, estamos sujeitos também a vagar, por essa vida, a andar longe, a sofrer solidão, a ter falta de bênçãos das mãos do Senhor. Mas nós louvamos a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e assim como Ele restaurou o povo de Israel, Deus tem poder para restaurar as nossas vidas, nos trazer de volta para perto dEle. Aleluias por isso, E quando a gente vê aqui, pertinho do povo entrar na terra, Deus fala que deveria se contar o povo uma 2ª vez. Quando nós lemos em Números capítulo 26, um capítulo antes, Deus fala assim: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os homens de 20 anos para cima que possam servir no exército do Senhor. Então, Deus manda que todos os rapazes, todos os homens de 20 anos para cima, aqueles que tinham condições de servir no exército, já tinham idade para isso, fossem contados. E é nesse contexto de preparação para a entrada na terra, de contagem do povo, que aparecem as 5 filhas de Zelofeade. E nós sabemos que a cultura da época em Israel, as mulheres elas eram tratadas primeiro como propriedade dos seus pais. E depois, mediante o casamento, elas passavam
a ser propriedade do marido diante do dote, né, da oferta em dinheiro, né, ou em gado, ou alguma coisa assim, que o noivo oferecia pela moça. E essas 5 mulheres, humildemente e em sabedoria, elas influenciaram a criação de uma nova lei por Deus, para permitir que as mulheres possuíssem terras, recebessem também herança, porque até aquela presente data a lei era clara, que se um homem falecesse sem deixar filhos, a sua família, a sua descendência não teria herança, somente os homens tinham direito à herança. E a gente pensa, qual seria o destino dessas 5 moças, né? Na divisão das terras, diante de uma lei que não as protegia. Sendo mulheres, com todas as limitações que eram impostas pela cultura, o que elas deveriam fazer? E eu te pergunto agora, você já se encontrou assim, de repente, do dia para a noite, num determinado momento, em ocasiões em que você enfrenta problemas e que suga a sua esperança, que afeta o raciocínio que você precisa ter para enfrentar as lutas, ou que você acha que não tem saída, que você fica sem chão? Eu creio que assim essas moças se sentiram naquele momento. Mas nessas ocasiões, nós precisamos aprender a buscar ajuda, buscar mãos amigas para caminhar conosco, né? Buscar ter gente de maior confiança do nosso lado. E a vida exige, nessas ocasiões, que a gente ponha em prática a nossa confiança total no Senhor Jesus. Nós precisamos, neste momento, ter fé e confiança no Senhor. E o caso das filhas de Zelofeade estabelece o que se chama no direito de precedente. E eu fui pesquisar sobre isso. Precedente é quando a decisão de um caso concreto pode servir como exemplo para outros casos. Afinal, não é, essas moças, elas não tinham direito à herança, e nenhuma outra também tinha até aquele momento. Aquele foi o primeiro apelo por direitos iguais para homens e mulheres, registrado na palavra de Deus. Então, eu penso que na angústia, na aflição dessas 5 mulheres, ao saber que as terras estavam sendo repartidas, entregues, né, seriam divididas entre as tribos, e cada família seria estabelecida num pedaço de terra, e elas não teriam parte alguma nessa herança. Afinal de contas, né, elas pensam, olha, nosso pai, elas dizem aqui, o nosso pai era um israelita, um homem temente a Deus, ele não estava entre aqueles que se rebelaram contra o Senhor, em tempo algum o nosso pai se rebelou contra o Senhor, e ele permaneceu fiel. Né? Por que nós não temos direito a um pedaço de terra? E nós podemos extrair aqui algumas lições para a nossa vida. E a primeira que eu vejo, que eu estabeleço aqui para nós, é que nós precisamos aprender a olhar além das circunstâncias. Diante da tenda da congregação, também chamada de tenda do encontro, estavam Moisés, o sacerdote, Eleazar, né, Moisés, o sacerdote Eleazar, os líderes do povo, todos aqueles que, em meio às suas atividades ali do dia a dia, as atividades corriqueiras, lideravam os israelitas. E essas mulheres, elas adentraram o lugar onde esses homens estavam, se apresentaram diante da liderança para fazer uma das mais brilhantes defesas de um grupo por seus direitos naquela época. Então, pela lei, o veredito já estava determinado. As circunstâncias eram as piores possíveis. A lei não oferecia outra possibilidade. Mas, muitas vezes, ocorrem situações assim na nossa vida, em que a gente não vê outras possibilidades, que parece que o veredito final já está decretado.
São situações difíceis, que são obstáculos para seguirmos em frente. E muitas vezes, ao prosseguirmos nessa jornada, vai depender de como nós avaliamos as condições, quando nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor. Isso vai definir a possibilidade de seguirmos ou de estagnarmos. E em situações como essa, nós temos necessidade urgente de pedir socorro, porque a angústia vem consumindo a nossa alma e muitas vezes a incerteza traz aperto, traz temor ao nosso coração. Eu penso que o salmista, no Salmo 121, ele entendia muito bem disso, porque ele fala assim: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Levanto os meus olhos para os montes, né? De onde me vem a ajuda? O conhecimento que o salmista tinha de Deus, dá a entender nesse salmo que ele tinha conhecimento de Deus. E esse conhecimento não deixou se abater pelas circunstâncias, porque ele mesmo responde à sua alma, ele mesmo traz o alento, porque ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O conhecimento que nós temos de Deus, olha que conhecimento que esse salmista tinha. O conhecimento que nós temos de Deus, a nossa confiança nele, são essenciais no mundo que nós vivemos. Mundo hoje cheio de tensões, cheio de dificuldades, correria na luta pela sobrevivência diária. E o conhecimento de Deus, ele nos leva a dar grandes passos e a aprender a sonhar os sonhos que o próprio Deus tem para a nossa vida. Faz toda a diferença conhecer quem é Deus e saber que Deus é aquele que está no comando de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. É Ele que nos anima. É Deus que nos dá coragem, é Deus que nos ajuda a continuar a ousar, é Deus que renova a nossa esperança. O Senhor, Ele nos conhece, Ele se importa conosco. O Senhor olha e nos vê individualmente, não como um todo, mas Ele vê cada um com suas particularidades. Ele nos acolhe, Ele nos ama. Deus está atento a tudo o que se passa na nossa vida e nesse mundo ao nosso redor. E Ele é o maior interessado em nos ajudar e resolver os nossos problemas e a celebrar conosco as nossas vitórias. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. A segunda lição que eu vejo aqui muito importante é que nós precisamos aprender a viver sem complexos. O complexo de inferioridade passava bem longe dessas mulheres, porque se elas tivessem se sentido inferiores por ser mulheres, por serem órfãs, né? Elas eram órfãs, ou por qualquer outra razão, elas teriam ficado sem receber a terra que elas receberam depois, que pertenciam a seu pai. Só restaria para essas mulheres um futuro sem muitas perspectivas, a não ser se submeter aos outros. Então, elas sabiam que todos nós precisamos saber, que o Senhor está sempre pronto a nos ajudar. E elas sabiam que Deus está pronto a tomar as nossas causas, as injustiças, nas suas mãos e trabalhar por nós. Elas tinham certeza disso e nós também precisamos aprender isso. Outra lição que podemos aprender é que precisamos lutar para romper as barreiras. Nesta vida, em muitos momentos, nós precisamos nos levantar, nos erguer.
deixar de ficar acomodados. Romper barreiras não é uma coisa fácil. Quebrar paradigmas não é coisa fácil. E eu poderia citar um número bem grande aqui de barreiras com as quais nós podemos nos deparar no decorrer da nossa vida. Mas eu cito apenas algumas. Olha, nós temos barreiras espirituais, nós temos barreira, muitas vezes, do perdão, da falta de perdão no coração, barreira do orgulho, barreira da rejeição, dos traumas do nosso passado, das dores que nós sofremos, das injustiças que nós sofremos. Se nós fôssemos enumerar as barreiras que se apresentam diante de nós, seria uma infinidade delas. Mas nós precisamos lutar para romper com as barreiras que se levantam pelo nosso caminho. Só o grande amor de Deus, é só o amor de Deus que nos renova e nos dá força necessária para vencer todo e qualquer obstáculo que se colocar diante de nós. E eu espero que nessa noite você consiga identificar quais são as barreiras que muitas vezes têm se levantado diante de você na sua trajetória aqui na terra. Muitas vezes alguns empecilhos têm sido levantados. Mas você precisa lutar para vencer isso. Você não pode se dar ao luxo, a se acomodar, a não lutar, a não trabalhar para isso. Tem coisas que a gente só supera com a ajuda do Senhor e tendo muita força de vontade. Então, quando entregamos um problema a Deus, não importa se esse problema ele é pequeno ou que ele seja grande, aos nossos olhos. O que nós esperamos é que Deus nos oriente, que Deus nos dê a direção. Senhor, é assim que nós perguntamos, para onde eu tenho que ir? Que direção eu devo tomar? Senhor, o que eu tenho que fazer? Que caminho eu devo seguir? E enquanto nós aguardamos as instruções de Deus, nós não podemos deixar que a insegurança e o temor domine a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa mente, as nossas emoções. Não podemos permitir que o medo sobrevenha e que a ansiedade muitas vezes se levante para sufocar o nosso coração. Nós precisamos estar com os canais de comunicação com Deus totalmente desobstruídos, livres, sem ruídos, porque às vezes os ruídos do nosso dia a dia nos impedem de ouvir claramente a voz de Deus, de forma tal que a gente identifique quais são as instruções para o Senhor em cada barreira, em cada obstáculo que se levanta diante de nós, seja nas coisas pequenas ou nas coisas grandes. Também aprendemos que precisamos vencer a incredulidade. As filhas de Zelofeade, elas com certeza, elas conheciam a história dos seus antepassados. Elas sabiam que o povo tinha vacilado, que o povo olhou para circunstâncias difíceis e não para Deus, que o povo foi infiel, que o povo murmurou, que o povo foi incrédulo, que diante dos obstáculos, quando os espias entraram na terra, 10 espias voltaram falando que era impossível vencer. Eles se amedrontaram diante da estatura dos homens, se julgaram como gafanhotos, pequenos, diante daqueles homens. Mas essas mulheres, elas optaram por ter uma visão mais animadora, a visão dos outros 2 espiões, que foram Josué e Caleb, que voltaram e falaram, não, nós podemos. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer o inimigo, nós podemos entrar na terra. Tudo isso é nada diante do Senhor. Elas tiveram a mesma visão com eles. E muitos cristãos hoje estão amarrados, sem sair do lugar, perdendo as batalhas diariamente, olhando apenas para as circunstâncias, duvidando que Deus pode agir em favor deles. Nós precisamos mudar essa postura, vencer a nossa incredulidade. Muitos vivem apavorados, olhando gigantes, ao invés de prosseguir, ao invés de olhar para o poder e a grandeza
de Deus, a olhar em direção às bênçãos que são prometidas. E muitos voltam com isso atrás. Ficam estagnados, ficam parados e morrem no deserto da incredulidade, no deserto da infidelidade, no deserto da desobediência. E nós precisamos aprender a vencer isso, a nossa incredulidade, e crer que Deus tem poder. Ainda que o problema seja muito grande, Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Outra lição que eu vejo aqui também é que precisamos aprender a ter coragem e determinação. Elas escolheram, foi uma escolha, confiar no poder e no amor de Deus e seguiram em frente. Foram pessoas determinadas. Talvez, com certeza, elas devem ter comentado o que elas intentavam fazer com outros que estavam ao redor. E eu creio que elas devem ter recebido muitos conselhos de pessoas faladas assim, vocês estão doidas, né? Isso é impossível. A lei já tem resposta para isso. A lei já determinou o que seria nesse caso, né? Isso é um caso perdido. Isso é um caso que não tem solução. Não há nada que se possa fazer diante da lei que foi estabelecida. Quantas vezes nós nos encontramos assim, diante de uma causa? A lei diz isso, a possibilidade diz não, as circunstâncias diz não, as portas estão fechadas, não é? A doença, pelos olhos dos médicos, não tem cura, mas o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Nós precisamos aprender a ter coragem e determinação. O que essas 5 jovens, Mahalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza, nos ensinam, é que nós não devemos nos prender às coisas que acontecem ao nosso redor, às coisas que estão pré-determinadas, que estão pré-estabelecidas, mas sim a crer, ter uma confiança inabalável num Deus que basta uma palavra dele para que as circunstâncias mudem, basta uma atitude nossa para prosseguir, sem olhar para os lados, para a circunstância ao nosso redor e sem nos embaraçarmos com nada que está acontecendo ao nosso redor e que vai tirar a nossa coragem e a nossa ousadia. Será que muitas vezes nós não temos nos mostrado amedrontados, né? Não temos permanecido amedrontados diante das circunstâncias que a vida nos apresenta? Será que já pensamos, né, que aquilo ali é o suficiente, que está bom demais, que já foi determinado? Eu sei que todos nós queremos que os nossos filhos sejam rendidos aos pés do Senhor e não povoem o inferno. Mas muitas vezes nós olhamos, falamos, ele é muito rebelde, ele é muito difícil, ele está enfiado num mundo que não tem saída, mas muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus, a nossa coragem, a nossa ousadia, a nossa determinação, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus pode mudar as circunstâncias. Queremos tudo o que o Senhor prometeu na sua palavra. Não desejamos interferência do inimigo nas nossas emoções. Desejamos que Deus coloque o diabo debaixo dos seus pés, que ele não interfira nas nossas relações familiares, que ele não tenha poder sobre a nossa vontade. Muitas vezes você tem vontade de continuar fazendo determinada coisa, e você sabe que a vontade de Deus é outra para você, mas para você conseguir isso, você precisa ter coragem, ter ousadia, ter determinação, ter esperança. Nós precisamos disso para poder vencer as batalhas que se levantam no nosso dia a dia. Então, no dia em que elas decidiram comparecer diante das autoridades, de Moisés, de Eleazar e de todos os líderes, mais uma vez, as misericórdias inesgotáveis de Deus se renovaram na vida dela. Olha que coisa maravilhosa. Elas foram com ousadia e determinação e clamaram:
dá-nos a propriedade entre os parentes do nosso pai. Dai-nos essa propriedade. Aquele poderia, na vida dela, ser um dia como outro qualquer, mas não foi. Elas levaram os argumentos dela a Moisés. Olha, o nosso pai foi um bom homem, o nosso pai foi temente a Deus, o nosso pai não se desviou do caminho do Senhor. Moisés era o líder que Deus tinha colocado ali. Ele tinha o direito de guiar o povo para ouvir as causas do povo. E ele tinha todo o respaldo para não ouvir aquelas mulheres, para não escutar, não dar importância aos argumentos dela, e simplesmente falar com elas: não tem jeito, a lei já se estabelece aqui. Ele não estaria errado se ele fizesse isso. Mas Moisés enxergou além da lei, glória a Deus por isso, ele enxergou além. E ele não se prendia àquilo que estava diante dos seus olhos. Ele ouviu aquelas 5 irmãs e ele fala com elas: olha, eu vou levar o caso de vocês diante do Senhor. É diante do Senhor que nós temos que levar as nossas causas. Diante do Senhor. E nós vemos que Moisés leva esse caso diante do Senhor, e diz o versículo 6, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente você lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seus pais, a herança de seu pai farás passar a elas. Glória a Deus por isso. Elas tiveram o seu clamor atendido naquele momento. Deus julgou a causa daquelas mulheres. É justo o que elas estão pedindo. E por último, que eu aprendo aqui, que nós temos que ser um instrumento para abençoar a vida dos outros. Graças a Deus pela atitude que essas mulheres tomaram. Muitas outras mulheres, desde essa data, foram abençoadas pela mudança da lei. Nós, mulheres, somos abençoadas até hoje pela mudança da lei, pela lei que se estabelece, apesar de que cada país tem a sua lei civil, mas em Israel, naquela época, era assim. Então, aquilo que elas fizeram abençoou toda mulher, toda filha órfã, toda aquela que não tinha irmãos, e que teria que passar a sua herança, o seu direito a terras e propriedades para o restante da sua família. E Deus, muitas vezes, nos usa para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado e que virão depois de nós. Pelas nossas atitudes, muitos podem ser abençoadas. Pela atitude de um pai, toda uma família e uma geração pode ser abençoada. Pelo comportamento de uma mãe, aquela família pode ser abençoada pelo Senhor. Pelo comportamento dos filhos em honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Filho que honra pai e mãe tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluias. E eu convido você a colocar agora de pé, e nós vamos orar. Todos nós enfrentamos desafios, lutas, dificuldades. E eu quero deixar aqui essa mensagem de força, de esperança, de certeza de que pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, não é difícil a gente levantar e seguir em frente, porque nós sabemos quem está ao nosso lado. Apesar de tudo, Deus está conosco. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Deus, tu sabe as barreiras que têm se levantado no nosso caminho. Senhor, tu sabes que a minha história não é fácil. Tu sabes que eu tenho que mudar paradigmas, que eu tenho que andar na contramão do mundo, que eu tenho que vencer as minhas vontades, que eu tenho que clamar por ajuda. E tudo isso, meu irmão, requer esforço, ousadia, firmeza na fé. Depende de você aprender a lutar
e entender que vale a pena lutar por isso. A nossa luta não é só nesse mundo visível, a nossa luta também no mundo invisível, no mundo espiritual. Senhor, e nós pedimos ao Senhor nesta noite que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a abrir mão da nossa vontade, nos ajude a ignorar as circunstâncias, a romper as barreiras, sem nos acomodarmos, a entregar o nosso problema a Deus, a confiar no Senhor, a romper, Senhor, as barreiras, a romper os desafios, os obstáculos, confiar na justiça divina, no poder de Deus, que o Senhor sempre tem a última palavra e o Senhor pode mudar as circunstâncias. Senhor, trabalha em nós, trabalha por nós. Senhor, trabalha conosco, nos usa, nos ajuda nessa tarefa de mudar as coisas que estão ao nosso redor e que muitas vezes acontecem na nossa vida. Fortalece, Senhor, cada um de nós nessa noite. Nos ajude a ter fé, confiança, ousadia, determinação, coragem para enfrentar todos os desafios. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe seu coração.